Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 50 do livro dos Salmos. Ou seja, 1/3 do livro dos Salmos nós já lemos aqui. E o Salmo 50, na numeração grega, 51 na numeração hebraica. Lembrando que a numeração hebraica é sempre uma unidade à frente. O Salmo 50 é um salmo conhecidíssimo, maravilhoso e é um salmo penitencial. O 4º salmo penitencial. Lembra dos salmos penitenciais? Salmo 6, Salmo 31, né? O salmo, e agora o Salmo 50. São 7 salmos penitenciais que nós temos no livro dos Salmos. 7 salmos penitenciais. O Salmo 50 é o 4º salmo penitencial. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo salmo para ser rezado depois de um momento que a gente reconhece a nossa culpa, reconhece o nosso pecado, que pedimos perdão. Esse salmo acontece em que contexto? Esse salmo acontece justamente quando Davi se dá conta do seu grande pecado, chamado a atenção por Natã, o profeta Natã. Davi cai em si, percebe que pecou e pede perdão. Qual é o episódio? O episódio é aquele episódio de Davi, que mandou Urias para a frente de batalha para ficar com Betsabé. Depois a gente fala disso, tá bom? Mas é um salmo de alguém que percebeu o tamanho do seu pecado, o quanto esse pecado fez mal para as pessoas e para ele, e ele então se derrama diante de Deus pedindo perdão. Esse salmo é conhecido como miserere. Miserere. Miserere é uma expressão em latim que significa tenha piedade, tenha pena de mim, tenha piedade, tenha pena. É um termo que se usa muito na missa, né? Miserere nobis, né? Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Cordeiro de Deus, tirais o pecado, não tenha piedade de mim. Miserere. Então, o Salmo 50, conhecido como o Miserere, é um salmo de pedido de perdão. Muito bem. Este salmo, na família do salmo, ele é um salmo penitencial. É um salmo penitencial. É um dos 7 salmos penitenciais. Mas ele é um salmo que, na família dos salmos, se encaixa como uma oração individual de pedido de socorro. É um salmo penitencial, ok? Como eu disse, são 7 salmos penitenciais, mas é uma oração individual de pedido de socorro, tá bom? Vamos ler então? Vamos ler o salmo então. Quero muito que você nesse momento dê um like aqui, dá um like, isso, dá um like nesse momento aqui, ó. Isso, onde está escrito, tem esse joinha assim, ó, você dá um like aí, tá bom? Tá certo? Isso, eu queria muito que você divulgasse, que você chamasse mais gente para fazer essa caminhada com a gente, tá bom? Fazer esse curso bíblico onde nós lemos, mas não só lemos, onde nós nos aprofundamos na palavra de Deus, tá bom? Vamos ler então? O Salmo 50 é maravilhoso, gente, é maravilhoso. É um salmo que eu vou pedir você depois que a gente lê, que a gente estudar, que você pegue de novo, reze e tenha esse Salmo 50 sempre como oração na sua vida, como oração para nós, todos nós que somos tão pecadores, né? O Salmo 50, esse salmo você vai ver um pedido que faz lindíssimo. Senhor, não retira o teu espírito de mim, Senhor. Senhor, reconstrua os muros de Jerusalém. Que coisa linda esse salmo, tá bom? Vamos então ler, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Salmo 50. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade
diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe me concebeu no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergir-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados, desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com os sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitarias. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela bondade, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então, aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Muito bem, gente. Este salmo, ele é muito lindo, como eu disse para você, e eu queria percorrer com você esse salmo. Lembrando que é um salmo penitencial, quarto dos salmos penitenciais. Ele é uma oração individual de pedido de socorro. Esse salmo, ele está associado ao episódio que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 12. Quer conferir? Vai lá. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12. O que é isso? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, lembra quando o profeta Natã confrontou o rei Davi dizendo: você pecou. Você pecou porque você fez uma coisa muito feia. E Davi tinha feito uma coisa muito feia. O que é que Davi tinha feito? Davi, uma vez, no balcão de seu palácio, olhou e viu do outro lado Betsabé, uma mulher lindíssima, mulher do seu general Urias. Essa história é conhecida. Davi ficou apaixonado por ela, ele era o rei, e ele então teve um caso com Betsabé. Betsabé então fica grávida e Davi fica num aperto danado, manda Urias, estou bem rápido com essa história, né? Manda Urias, para resumir tudo, manda Urias para a frente de batalha. Urias é um general fiel, né? Chega até a dormir na porta do palácio, né? Para não deixar o seu rei sem a proteção. Mas Davi manda ele ficar na frente da batalha para morrer. E Davi praticamente manda Urias para a morte. Com isso, Betsabé passa a ser mulher de Davi. Este filho que tinha nascido deste adultério de Davi, ele morre. Mas, a essa altura, o
Davi já está casado, ou seja, já é uma das mulheres de Davi, Betsabé. Betsabé vai ter um outro filho que eles vão dar o nome de Salomão, que será o futuro rei Salomão. Mas isso não ficou tão pacífico, não. O profeta Natan chega diante dele, é esse o episódio do segundo livro de Samuel, capítulo 12, e conta uma história, uma parábola, né, de um pastor, de um fazendeiro que tinha somente uma ovelhinha, e essa ovelhinha lhe foi tirada. Aí o rei fica, mas tem que mandar para matar essa pessoa que fez isso. Então foi o Senhor, seu rei, o Senhor fez isso. Quando Davi se dá conta do seu pecado horrível, ele cai diante do profeta Natan, não só diante do profeta Natan, mas cai diante de Deus e pede perdão. Este salmo, ele é feito neste contexto de um homem que percebeu o seu pecado, viu o tamanho do seu pecado, mas ao mesmo tempo enxergou o tamanho da misericórdia de Deus. E enxergando o tamanho da misericórdia de Deus, ele pede perdão. E o perdão é um perdão sincero. É um perdão que sai e brota lá do fundo do coração. E é um perdão interessante que lembra que o verdadeiro sacrifício não é aquele somente dos sacrifícios que eram apresentados no altar. Não eram os sacrifícios das bois, das ovelhas queimadas sobre o altar, mas o verdadeiro sacrifício era um coração contrito. É muito bonito. É mais ou menos o que o Salmo anterior fala, o Salmo 49 fala da verdadeira religião. Lembra que nós estudamos sobre a verdadeira religião, que não é a religião dos sacrifícios, mas a religião de um coração transformado? Então, é isso. É muito bonito mesmo. Davi, então, ele se declara pecador. Olha que interessante. E isso é muito interessante nesse salmo que você vai ver. Ao mesmo tempo que ele se declara pecador, ele se propõe a ensinar o bom caminho a quem pecou também. Parabéns. Ele sentiu o pecado, ele pede perdão a Deus e ele se propõe, agora eu quero ensinar o bom caminho, né, aos pecadores também. E é apresentado nesse salmo o pecado com Betsabé, o maior pecado, como se fosse o maior pecado de Davi. Davi teve outros pecados, a gente viu coisas que Davi fez aí, mas aqui, neste salmo, o pecado com Betsabé é apresentado como o maior pecado de Davi. E ao final, é muito interessante, ao final, mais uma vez, como eu disse para você, o salmo chama atenção para a verdadeira religião, que não é a religião que se expressa somente pelos sacrifícios dos bois e carneiros queimados sobre o altar, mas a religião verdadeira que brota de um coração sincero, de um coração contrito, de um coração que pede perdão. Como eu disse, é mais ou menos o que o Salmo 49 dizia. Mas vamos lá, vamos ver aqui alguns textos que é muito bonito mesmo. Então você imagina esse momento em que Davi recebe do profeta Natan toda aquela informação, você pecou, você fez isso com Betsabé, você fez isso com Urias e tal, e aí Davi cai em si e pede perdão. Esse salmo é um salmo que todos nós devemos rezar, todos nós devemos trazer para a nossa meditação, porque é a história de todos nós pecadores. Pecamos e suplicamos o perdão de Deus. Vamos lá, começamos aqui. O salmo chama Miserere porque ele começa em latim com a palavra miserere. Tende piedade de mim, olha, tende piedade de mim. Isso em latim é miserere. O nome miserere, então, foi dado a esse salmo. Versículo 6, isso é muito importante.
Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Isso aqui, gente, isso aqui é interessante, porque esse texto foi citado lá depois em Romanos, capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos, vamos lembrar aqui, ó, o capítulo 3 de Romanos, 3, versículo 4. Esse texto é citado em Romanos, interessante isso. Olha que interessante. Aqui, ó, Romanos 3, versículo 4. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. 3, versículo 4. Mas então, estou começando. Se algum deles não foram fiéis, acaso sua fidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo nas tuas palavras. Vencerás quando julgares. Ou seja, em Romanos capítulo 3, versículo 4, está dizendo, Deus sempre é verdadeiro, Deus sempre é verdadeiro, e é a justiça que manifesta em Deus. É Deus sempre que vai julgar e Deus sempre é verdadeiro. Muito bem. No versículo 7 tem uma coisa muito interessante, mas muito interessante agora, que isso aqui é fundamental na teologia. Atenção, veja só. Versículo 7. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Muito bem. Por que eu chamo a atenção disso? Primeiro, Davi, nesse salmo diz, eu nasci, eis que foi concebido, nasci na culpa, minha mãe me concebeu no pecado. Tem um monte de bobagem escrita por aí, dizendo, Davi era um filho bastardo, Davi então foi concebido no adultério da mulher de Jessé. Tem nada a ver, nada a ver, tem nada a ver. Davi é filho de Jessé, né? Não tem nada de adultério, nada disso. Agora é o seguinte, esta é uma afirmação profundamente teológica sobre o pecado original. Está aí. Quando a gente, isso que é importante, quando a igreja fala alguma coisa, a igreja não fala assim da cabeça dela. É baseado na Bíblia, é baseado na tradição. Então, a teologia da graça, que traz toda a teologia da justificação sobre o pecado original, é baseado na Sagrada Escritura. Quando Davi fala assim, em pecado minha mãe me concebeu, ele não está dizendo negar de sexo, nada disso. Porque fez sexo aí, nasceu no sexo, não tem nada disso. Essa não era a noção judaica sobre isso, não era a noção, porque a pessoa fez sexo, ela fez um pecado. E não é a noção judaica e nem a noção cristã. Tem nada a ver. O pecado não está ligado ao sexo, ao fato de fazer sexo. O único jeito de uma pessoa nascer é quando duas pessoas fazem sexo, né? Não tem jeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Só Nosso Senhor que nasceu sem o intercurso sexual. Pelo amor de Deus. Então, não tem nada a ver o nascimento de Davi ligado ao sexo, por isso é pecado, ou então não tem nada a ver que o pecado esteja ligado ao sexo. Nada. O pecado original é o pecado das origens, por isso é original. Qual o pecado das origens? Lá atrás, nossos primeiros pais no paraíso, eles abandonaram o projeto de Deus e perderam o paraíso, perderam essa intimidade com Deus, e esta desobediência a Deus, que o grande pecado, né, do ser humano lá no paraíso foi querer ser Deus, lembra? Não, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Então vamos lá comer, né? Vamos lá comer, ou seja, querer ser Deus. Muito bem, isto marcou o ser humano. Isto marcou de tal forma a raça humana que nós nascemos marcados por este pecado, chamado pecado das origens, o pecado original. Este pecado é apagado pelo batismo, porque Jesus nos faz participar da sua natureza quando nós somos batizados. Ok, muito bem. Aonde está escrito isso?
Está escrito aqui. 7. Eis que nasci na culpa. Como que uma criança pode nascer na culpa? Porque ela traz marcada em si o pecado das origens. Minha mãe concebeu-me no pecado. Por quê? Porque no momento em que a gente é concebido, a gente já é concebido no pecado original. Esse pecado ele é apagado depois, mas nós nascemos com esta marca do pecado original. Então, esse é um dos textos da Bíblia que fala. Nós vamos encontrar muita fundamentação teológica para o pecado original. Né? O pecado original, ele é aquele pecado que é apagado por Deus na sua redenção, e quando nós participamos pelo batismo da morte e da ressurreição de Jesus, esse pecado é tirado de nós, tá bom? Quem nasceu sem pecado original? Maria, porque foi preservada de todo o pecado, né? Concebida sem pecado. Maria concebida sem pecado, por isso a concepção de Maria é imaculada, imaculada concepção de Maria. E quem nasceu sem pecado foi João Batista, porque Jesus santificou João Batista quando ele estava no ventre da sua mãe Isabel. Então, somente esses dois nasceram sem o pecado original. Ok? Beleza? Então tá certo. Vamos adiante então. No versículo 9 desse salmo maravilhoso. Aspergir-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e tornarei-me mais branco do que a neve. Esse gesto é um gesto ritual. Lembra quando você fez comigo o Êxodo? Êxodo capítulo 12, versículo 22, fala no momento em que os umbrais das portas devem ser aspergidos com hisope, molhado no sangue, colocado nos umbrais das portas, né, para que o anjo exterminador não passasse? Muito bem. O Salmo faz menção a esse hisope, que traz essa aspersão, esse gesto ritual, que nos livra da morte do pecado. Ok? Muito bem. Há uma outra coisa muito linda aqui. Peraí. Primeiro, olha que lindo isso. Ai, como é lindo esse texto. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Ah, Senhor, não tira o seu Santo Espírito de mim. Não tira o seu Santo Espírito de mim. Gente, é tão bonito. Olha que pedido mais singelo. Senhor, me perdoa, eu sou pecador, mas uma coisa o Senhor não tira de mim, o seu Santo Espírito. E é verdade. Se tirar de nós o Santo Espírito de Deus, nós perdemos todo o sentido. Se tirar o Espírito Santo de nós não podemos mais contar com a graça de Deus. Não podemos. Se tirar o Espírito Santo de nós não nos movemos, nós não somos nada. Então o pecador aqui, ele diz, tira tudo de mim, pode tirar tudo de mim, eu sou um pecador, mas por favor, não me tire o seu Espírito, o seu Espírito Santo. Porque o Espírito é que me faz rezar, o Espírito que me faz reconhecer os meus erros, o Espírito que faz eu ter entusiasmo, o Espírito que faz eu ter fé, o Espírito que faz eu ter caridade, o Espírito que faz eu ter esperança. Não, Senhor, não me tira o seu Santo Espírito. Lindo, né? Muito lindo mesmo. Versículo 14. Aí ele emenda, olha que bonito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. O que é essa vontade generosa? Aqui os exegetas, eles entendem o seguinte, o Espírito Santo generosamente dado a nós. Então, antes, no versículo anterior, ele faz um pedido, Senhor, tira tudo de mim, menos o seu Santo Espírito. E mais, generosamente, deixa o seu Espírito agir em mim. Deixa o seu Espírito agir em mim. E a gente termina que para mim, Padre Juarez,
é um dos versículos mais lindos deste salmo. E eu vou te explicar por quê. Veja que lindo. Senhor, versículo 20. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Olha, gente, tenho que dizer para você, né? A gente está fazendo um estudo exegético. Este versículo aqui, ele foi acrescentado depois da reconstrução do templo. Lembra, o segundo templo foi reconstruído lá por Neemias e Esdras, lembra? Lá, quando o pessoal do tempo do rei, da dinastia Aquemênida, da Pérsia, dos reis Xerxes, aquela coisa, eles permitiram reconstruir o templo. Então, eles reconstruíram o segundo templo. E aí, isso aconteceu no ano 445. Ora, aí quando eles reconstroem o templo, eles reconstroem também as muralhas do templo. Até a gente já aprendeu aquilo, todas as muralhas sendo reconstruídas e tal. Muito bem. Só que este versículo ele foi acrescentado com um sentido figurado, onde o salmista pede reconstruir os muros de Jerusalém. Gente, é o seguinte, o pecado nos fragmenta, o pecado nos destrói, o pecado nos quebra, o pecado nos desconjunta. Quando estamos no pecado, somos como a muralha de Jerusalém destruída. E como uma muralha destruída, tudo pode passar. Mais pecado vem. Veja, quando a gente está em pecado, não temos proteção nenhuma. Mais pecado vem, mais pecado vem. Quando nós estamos em pecado, é como se nós estivéssemos todo quebrados. Precisamos ser de novo recompostos. Precisamos ser de novo colados. Precisamos ser de novo juntado às nossas partes. É isto que a graça de Deus faz em nós. Quando nos confessamos e temos o nosso pecado perdoado, é como se nós fôssemos novamente colados, pedacinho por pedacinho. É como se nós fôssemos de novo reconstruídos. É como se as muralhas de Jerusalém estivessem novamente construídas. Se o pecado nos desconjunta, o Senhor nos toma na mão como o oleiro que teve o vaso quebrado e o divino oleiro cheio de misericórdia vai colando pedacinho por pedacinho e nos faz um vaso novo, uma muralha nova. Não fique longe da graça de Deus. Busque a reconciliação. Busque estar de novo junto de Deus. E a confissão, o sacramento da confissão que Deus nos deixou, é o melhor e mais rápido caminho para isso. Eu quero que você agora pegue o salmo, desligue tudo, telefone, no computador, vai rezar esse salmo. E a palavra que vai iluminar o seu coração. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruir os muros de Jerusalém. Et crutim Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribuiuda, ratix David. Aleluia.